Amados de Deus, paz seja convosco. E que o Senhor Jesus te purifique, te abençoe nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Maravilhoso. Amados de Deus, neste mundo ficaremos cansados e isto é normal. Amém. Todos nós chegaremos ao nosso limite e vai parecer que não chegamos a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus nos consola e nos traz alegria. Amém. Ele nos traz alegria quando nós ouvimos que alguém despertou para a vida depois de muitas orações. Ficamos felizes pelas respostas de orações chegando como som de grande festa, de que o Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele deu vigor àquela vida que estava esquecida por muitos, mas não foi esquecida por Deus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Pai, nós te damos glórias, porque Tu és maravilhoso. Sem a Tua graça, Senhor, nós não teríamos motivo para comemorar esta grande vitória. Uma pessoa que desperta para a vida novamente, para Te buscar, Te adorar e Te exaltar. Obrigado, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amados de Deus, nós vamos refletir uma mensagem. Amém. Glória a Deus. Que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, onde o título da mensagem vai dizer: o desígnio e efeito das aflições. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus vai dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, isto é, quando buscamos a presença de Deus, nós nos preparamos, jejuamos, oramos e passamos dias buscando a face de Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos amigos, pela vida daqueles que têm clamado por justiça. Amém? Podemos até chegar ao nosso limite, assim como o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ou seja, nós não deixaremos de buscar a face de Deus.
porque em Deus nós encontramos vida. Amém. Em Deus nós encontramos esperança. E a graça do Senhor, ela nos basta para nos manter de pé. E isto é o mais importante em nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? O que nos espera, amados irmãos, depois dessa vida, é maior do que estamos passando neste momento. Amém? Podemos passar por aflições nessa terra, podemos ser humilhados pelas pessoas, podemos ser criticados, amém, pelo nosso jeito de agir, mas uma coisa nós sabemos: quem está em Cristo jamais será envergonhado. Amém? Quem está em Cristo jamais será envergonhado, porque o nosso galardão não está neste mundo. Amém? Está nas mãos do Senhor. E somente o Senhor que pode nos dar a vida eterna. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, para encerrar esta mensagem, eu vou ler o versículo 18, onde o apóstolo Paulo ele vai dizer: não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E é por esse motivo que eu disse aos irmãos, amém? Todos nós chegaremos ao nosso limite. E vai parecer que não chegamos a lugar nenhum. Mas o Espírito Santo de Deus nos consola e nos alegra quando Ele nos permite ver as respostas de orações. Amém? Glória a Deus. Tendo ouvido que alguém despertou para a vida. Glórias ao Senhor Jesus. As pessoas que antes buscavam, gemendo, chorando, alcançaram uma resposta de Deus. Amém? Foram purificadas. Então o Espírito Santo de Deus, ele nos consola quando as nossas orações são ouvidas e vemos o resultado do sacrifício que foi feito. É por isso que Paulo vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? No momento que passamos orando, jejuando e buscando por aquela vida, parece algo muito dolorido, muito difícil. Amém? Mas quando a resposta de Deus chega, todas as pessoas se alegram, porque é motivo de dar glórias a Deus. E nós vemos que este sacrifício não foi em vão. Quem se dispõe a buscar a presença de Deus nunca será envergonhado. Amém? Deus, ele envia a resposta e a pessoa, ela vê que aquele sacrifício valeu a pena. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, a palavra que Deus nos dá, amém,
ela traz cura e libertação para aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. E se você quer ser uma pessoa feliz, continua fazendo o que você está fazendo, orando pela sua família, orando pelos seus amigos, orando pelo governo do seu país, para que Deus venha abençoar e que as coisas venham mudar. Amém? Para melhor. E continue nesta fé, adorando e exaltando a Deus. Porque em algum momento a alegria vai bater na sua porta. Amém? E haverá uma grande festa. Porque quando a resposta de Deus chega, não podemos ficar no silêncio. Temos que glorificar e exaltar este Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando que o nosso corpo físico, ele vai até se corromper, amém? Exteriormente, vai ficar cansado, não vai conseguir prosseguir, porque ele tem limitações, amém? Ele tem limite, glória a Deus, mas o nosso Deus, ele nos renova, ele nos dá força. Ele é o nosso galardão, e se Deus é o nosso galardão, então nada poderá nos impedir. Amém? A palavra que Paulo está dizendo aqui é muito importante para fortalecer a nossa alma. Glórias ao Senhor Jesus. Então guarde essa mensagem no seu coração. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. Medite nesta mensagem e peça sempre ao Espírito Santo de Deus para te dar discernimento, para você aplicar no seu dia a dia o que Deus está ensinando, amém? Você vai chegar no seu limite, mas o seu interior ele não vai se corromper, porque ele vive eternamente. Porque ele está buscando aquele que ressuscitou, o nosso Senhor Jesus. E se permanecemos nele até o fim, também seremos ressuscitados. Amém. Glória a Deus. E viveremos com o nosso Senhor Jesus nos céus. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Eu espero que esta mensagem ela possa levantar o seu ânimo e você possa observar que não foi em vão a sua caminhada até aqui. Amém? O Espírito Santo de Deus está te fortalecendo dia após dia. É por isso que você está de pé. É por isso que você tem força para ir no templo, adorar a Deus e exaltar o nome dele. É por isso que você tem força para orar pelos seus amigos, seus familiares. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Lembre-se disso. O Espírito Santo de Deus está te dando força para você permanecer na presença de Deus. Continue lendo a palavra e meditando em tudo o que Deus está falando. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.